Olá, boa noite, internautas. Já estamos ao vivo aqui na nossa live na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Teresina. E hoje nós vamos conversar com a professora Lucineide Barros, candidata do PSOL à Prefeitura de Teresina. A candidata já está aqui na live. Só fazer aqui a conexão com ela. Olá, boa noite, candidata. Boa noite, Apoliana. A Tudo você bem? que nos acompanha. Sim, tudo bem, obrigada. Candidata, primeiro eu gostaria de agradecer, tá certo, por ter aceito o nosso convite para conversar com os internautas do Portal 180 Graus para apresentar suas propostas nessa eleição e desejar reforçar o boa noite à senhora e aos nossos internautas. Eu é que agradeço, eu e o PSOL, né, e as pessoas que nos acompanham, estão construindo essa campanha, agradecemos a oportunidade de realizar esse diálogo que para nós é tão importante. Não apenas por ser um momento eleitoral, mas também porque nos oportuniza falar sobre o projeto político, né, do nosso partido. Certo. A nossa entrevista vai ter o tempo de 30 minutos, a contar da minha primeira entrevista, tá certo? O tempo de resposta é livre, mas o melhor aproveitamento vai permitir que a senhora discorra sobre o maior número de temas. A minha primeira pergunta... Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo. Certo. Precisa corrigir alguma coisa aí no áudio? Só para fechar uma porta aqui, mas já deu certo. Pronto. Você me escuta bem? Escuto sim. Ótimo. Pronto. Tranquilo. Então, vou começar aqui a nossa entrevista oficialmente. A minha primeira pergunta, candidata, na verdade, tem sido um pedido para que os candidatos que aqui conversam conosco, para que se apresentem e digam por que entraram nessa disputa e por que desejam ser prefeita, no caso, dos teresinenses a partir de 2021. Pois não. Trata-se, na verdade, de uma construção coletiva, né? Nosso partido é um partido socialista que aposta, inclusive, na superação das relações que são fortemente marcadas pelo individualismo. Então, o partido entende da necessidade de participar do processo eleitoral e de participar a partir de uma representação que possa agregar os interesses, as necessidades que devem acontecer em um momento como esse, que é de disputa dos rumos na política. Né? Então, a se dá em virtude da construção desse momento de participação e de representação. Certo. Candidata, nós estamos aí no meio de uma pandemia que modificou a vida de todo mundo, não só na nossa cidade, mas em todo o país, no resto do planeta, e que vai deixar consequências graves, não só na área da saúde, que nós vamos falar daqui a pouco, mas também na área da economia, que é uma grande preocupação das pessoas, a questão do desemprego, como as pessoas vão retomar esse pleno emprego, a geração de emprego e renda. Que alternativas o PSOL e a senhora, dentro do seu plano de governo, trazem nesta campanha para gerar emprego e renda para as pessoas a partir de janeiro de 2021, caso seja eleita? Pois é, tem várias pessoas entrando e comentando boa noite a todos e todas. E realmente nós somos muito dedicados, temos muita oportunidade para discutir política, para pensar sobre o rumo da política. Nós temos uma política que se desenrola na esfera central, Candidata, é só seu áudio que ficou um pouco baixo. Está baixo agora. Não sei o que foi. A senhora está usando fone, microfone, alguma coisa assim? Não estou. Melhorou? Está longe ainda. Se a senhora tiver como colocar algum fone de ouvido que tenha microfone, seria melhor. Nesse momento,
Tá parado o nosso tempo, viu? Aqui para a senhora corrigir. Vamos tentar aproximar um pouco mais para ver se melhora. Melhorou? Tá melhor nesse momento. Pode seguir. Então, como eu ia dizendo, nós estamos num momento muito delicado da política nacional, com um governo que retira direitos, que aprofunda a situação de desigualdade no país, realizando um conjunto de coisas que nós aos interesses públicos, e nesse sentido nós entendemos que o desemprego ele é estrutural. Ele é estrutural na medida em que ele faz parte de toda uma construção social que nesse momento está colocada, em que cada vez mais se privilegia as forças do mercado, o enriquecimento econômico, em detrimento das forças que atuam no a sociedade se move pelo trabalho. Então, é necessário valorizar o trabalho, e valorizar o trabalho implica não apenas em ter boas condições de trabalho, ter empregabilidade, mas ter condições de salário para alavancar a economia. Né? Então, nós temos que, do ponto de vista das saídas econômicas, em um município como Teresina, que tem uma dependência forte fácil, tem feito temos grandes preocupações com esse a população. É necessário adotar um política que esteja comunicado com as vocações econômicas do município de Teresina. Assim, a gente entende que, por exemplo, a zona rural de Teresina, que é um território muito considerável, 33% do nosso território é rural. E esse território praticamente não produz nada, né? Se a gente comparar o que consome em Teresina. Além disso, é um território que é sistematicamente esvaziado. Então, nós entendemos que uma das formas de alavancar a economia é criar um outro perspectiva para o meio rural, com uma possibilidade de produção em larga escala, mas que seja uma produção que não venha baseada no envenenamento, que seja segura, que nos possa alimentar quando se precisa, mas que possa beneficiar a alimentação escolar, e que, além disso, possamos nos tornar uma referência nesse setor primário. E aí, nesse sentido, precisa de investimento público, com crédito, com microcrédito, com assistência técnica, criar condições para que as pessoas possam viver do trabalho e conseguir integrar as para que o país digamos assim, que dá base à nossa proposta, que é a lógica do bem-viver. E tem como compreensão que qualquer processo produtivo precisa estar em harmonia com o meio ambiente. Dentro dessa questão da pandemia, tem a questão da saúde também, né? Trouxe Sim. problemas novos para a cidade, uma realidade que não é diferente de muitas outras cidades, mas tem os problemas que já existiam antes da pandemia, que as pessoas reclamam bastante, que é o acesso às especialidades. Eu tenho questionado os candidatos. Como garantir que os teresinenses tenham acesso a essas consultas de forma rápida, né? E também como é que a senhora pretende tratar essa relação com o governo do estado, já que a prefeitura também tem essa pactuação para receber pessoas que vêm do interior do estado e até mesmo de outros estados aqui da região norte e nordeste, das regiões norte e nordeste. Então, Apoliana, nós entendemos que essa é uma das questões que exige uma retomada em relação a uma conquista do sistema
Nós vivemos nos anos 80 uma grande movimentação social, foi a da reforma sanitária, e essa levou à criação do Sistema Único de Saúde, e o Sistema Único de Saúde é modelo, mas é um sistema que precisa funcionar a partir da integralidade, da ideia de integralidade. Todas as pessoas que precisam do sistema de saúde, elas devem ser atendidas independente se o atendimento vem da prefeitura, ou vem do governo do estado, ou vem diretamente do governo federal. Porque saúde é um direito. Então, a questão que ocorre em Teresina não é uma questão de regulação, como muito tem se dito, né? Que é necessário alterar a lógica da regulação. Nós entendemos que é necessário ter ajuste na regulação, mas é preciso inverter o modo de gestar a política da saúde. Hoje, a política da saúde em Teresina é orientada para favorecer a iniciativa privada. Nós temos um levantamento que está, inclusive, nos dados dos relatórios da Prefeitura de 2018, que diz que de mil estabelecimentos existentes em 2018, mais de 600 estabelecimentos eram privados. E uma boa parte desses, cerca de 150 estabelecimentos conveniados. Então, isso fala de uma iniciativa, de uma postura política que abre mão de fazer saúde como direito público. Então, a gente entende que, nesse sentido, é necessário que os recursos públicos estejam acessíveis pública, gratuita. Isso vai implicar alterar essa lógica de relação com a iniciativa privada para que se possa, de fato, ter um sistema de saúde de referência. O sistema de saúde de referência não se faz só com o número de estabelecimentos, não se faz só com o número de profissionais. É necessário modificar o que acontece atualmente. É o seguinte, ao tempo que se diz que tem um bom sistema de saúde, a maior parte das pessoas empobrecidas estão, na verdade, na fila, aguardando exames, aguardando consultas de especialistas e, muitas vezes, gastando o que não pode, tendo que se submeter a um atendimento na rede privada, porque a gente sabe como a saúde é uma urgência, né? Certo. A senhora é professora, a senhora acredito que conhece um pouco ou muito da realidade da educação da nossa cidade. E como é que a senhora analisa hoje a educação do município de Teresina, que inclusive ostenta os resultados aí do IDEB, como a melhor educação entre as capitais? Como é que a senhora analisa essa avaliação, até mesmo que alguns candidatos têm feito críticas à própria avaliação? Qual a sua opinião sobre essa avaliação? E como é que a senhora analisa a relação da gestão municipal com os professores da rede municipal? E que propostas a senhora tem na área da educação para Teresina? Pois não. Nós entendemos, primeiramente, que é necessário tirar a atenção do índice IDEB. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um elemento que constitui o Sistema Nacional de Avaliação, e toda avaliação é importante no contexto das políticas públicas, mas o IDEB não é uma avaliação que mostre com suficiência a situação atual da educação, nem em Teresina e nem em lugar nenhum. Porque o IDEB ele vai se basear basicamente em dois elementos. Um é o fluxo escolar. Se as crianças que estão matriculadas, elas permanecem matriculadas, elas não se evadiram, elas passaram de ano. O outro elemento é em relação a conhecimento. Mas diante do que é a universalidade do conhecimento, hoje colocado como desafio no mundo, esse mundo que se move rapidamente, o IDEB avalia apenas o conhecimento em português e matemática. Então, esses são elementos que dizem que
nós não podemos comunicar sobre a qualidade do sistema de ensino olhando só para o IDEB. É necessário olhar muito mais, inclusive isso que você aponta, em relação à qualidade do trabalho que é desenvolvido pelas pessoas que estão na rede, as professoras, as gestoras. Nesse sentido, esse trabalho não é avaliado. Se fosse avaliado, talvez até teríamos um índice bem diferente, mas teríamos, ao mesmo tempo, um conjunto de desafios a serem enfrentados. E são esses que a gente quer enfrentar. Porque a gente conhece o sistema educacional, você bem disse, sou professora, trabalho em conjunto de licenciatura, e a gente sabe, por exemplo, que para ter uma escola de boa qualidade é necessário ter biblioteca. Apenas cerca de 12% das escolas de Teresina tem biblioteca. Cerca de 20% das escolas apenas têm laboratório de informática. Nós estamos falando em um momento em que as pessoas estão utilizando a informática, inclusive para continuidade aos processos educativos nesse momento de epidemia, né? E assim nós temos outras situações, como, por exemplo, a desvalorização do trabalho docente. Essa coisa da valorização maximizada do índice de IDEB, por exemplo, da necessidade de valorizar o potencial intelectual, criativo, formativo das professoras. Para você ter uma ideia, nem livro didático se utiliza nas escolas de Teresina. O que se utiliza são fornecidos por instituições privadas, que são as que têm dado a tônica da educação em Teresina, nesse sentido de alcançar o público que a prefeitura cada vez mais tem perseguido para vender uma propaganda oficial que, a nosso ver, é enganosa. Porque para se ter uma boa educação é necessário valorizar as profissionais, as professoras, na verdade, Apoliana, estão em greve há mais de 200 dias. Estão em greve porque a prefeitura de Teresina não está pagando o piso nacional dos professores de acordo com o que é devido. Estão em greve por condições de trabalho. As professoras, nesse momento de epidemia, estão adoecidas, estão tendo que dar aula em casa com as suas condições, inclusive, que não existem, porque, inclusive, na maior parte das localidades aqui em Teresina, tem internet de qualidade nós temos. Então, é esse conjunto que precisa ser visto para uma escola que precisa ser uma escola que veja o ser humano na sua integralidade e que promova uma educação libertadora, crítica, desde a infância. Falamos de emprego, saúde, educação e, para fechar essa rede que é essencial, que as pessoas se preocupam muito, segurança. O teresinense reclama muito da falta de segurança em nossa cidade. Os índices revelam que há realmente uma certa preocupação, há razão nessa preocupação. E a gente tem aqui em Teresina agora, que foi implantada nessa gestão, a Guarda Municipal. Alguns candidatos falam numa modificação da atribuição dessa guarda. Como é que a candidata Lucineide Barros vê a atuação da Guarda Municipal num eventual governo? O que a senhora pretende fazer de mudanças ou não na atuação da Guarda e que outras propostas também tem na área de segurança para melhorar a vida dos teresinenses? Pois bem, a Guarda Municipal em Teresina, ela tem feições de polícia militar, uma guarda armada que não se movimenta a partir da previsão legal, que é uma guarda voltada para preservar o patrimônio público. Na verdade, grande parte do patrimônio público de Teresina está mesmo abandonado. Hoje nós estivemos na Praça da Costa Silva. Aquilo ali é de dar vergonha em qualquer gestor público, uma praça lindíssima que conta boa parte da história do município de Teresina, simplesmente abandonada. E aquela praça não vê a Guarda Municipal. Sabe quem é que vê a Guarda Municipal? São as populações empobrecidas de Teresina, especialmente a juventude.
que está nas periferias. Onde estava pela Avenida Boa Esperança, e ocasionalmente nós nos deparamos com uma manifestação. As moradoras ali da Boa Esperança estavam no asfalto, queimando pneu, porque desde há mais de 24 horas estavam sem energia, com pessoas idosas, doentes, crianças, vendedores, por exemplo, um senhor lá que dizia que fez um investimento de R$ 600 em picolé, perdeu esse dinheiro por estar mais de 24 horas sem energia. E aí, sabe quem estava lá, inclusive, para coibir a manifestação? A Guarda Municipal. Logo depois chegou a Polícia Militar, chegou até o Corpo de Bombeiro e nada da Equatorial. E aí, qual é a compreensão que a gente tem de uma perspectiva de segurança como essa? É uma segurança que não compreende que segurança de verdade vem por políticas públicas. Como é que nós, estando em uma capital, em um lugar tão quente como é Teresina, não se vai compreender que a população tem pelo menos o direito de se manifestar? Ao invés de a guarda vir e fazer uma retaguarda, não é ligando para a Equatorial, buscando a saída, não, ela veio reprimir aquele movimento. E assim tem acontecido com a população pobre, com a população preta, não é? Inclusive que está buscando condições de lazer, de esporte, às vezes criadas por elas próprias, porque fica insustentável viver desempregado, viver no abandono e sequer ter condição de viver, ou melhor, de participar de um baile, de fazer uma festa. Então, essa juventude tem reclamado muito do poder opressor dessa Guarda Municipal, especialmente por um programa que, pasme, é um programa da assistência social, que nada tem a ver com a assistência social, que é o programa Vila Bairro Segurança. Então, a gente entende que, na verdade, a Guarda Municipal, ela trabalha com a insegurança, a razão de existir dela é a manutenção da insegurança, porque isso, inclusive, dá voto para pessoas, isso, inclusive, dá prestígio para determinados políticos, e a nossa aposta é uma segurança que vem pelo emprego, que vem pela geração de renda, que vem por uma educação de qualidade, por condições de habitabilidade, porque habitar não é só ter casa, é condição de viver nos lugares, né? De modo saudável, de modo humanamente. Só informando que nós estamos entrando nos 10 minutos finais da nossa entrevista. Outro tema que mexe muito com a vida dos teresinenses, que faz o teresinense se mover, é a mobilidade urbana. Teresina passa pela implantação ainda do sistema Integra, né, que divide opiniões na nossa cidade. E quais alternativas sustentáveis, alternativas inteligentes a candidata Lucineide tem para a cidade de Teresina, não só na área do transporte público por ônibus, transporte coletivo, mas também transportes por aplicativo, ciclovias, outros meios de transporte. Quais são as suas propostas nessa área, candidata? Olha, Teresina tem um sistema de transporte caótico. Nós não merecemos esse sistema de transporte. Pelo menos merecemos o sistema de trânsito, o sistema de mobilidade, que são responsabilidades do poder público municipal. Nossa, não preciso dizer, todos nós sabemos que a tarifa é muito cara, todas nós sabemos que o ônibus não há insuficiência, ao contrário, está deixando mesmo as pessoas na parada, no abandono, na insegurança, e veio aí essa notícia do Integra, que nós avaliamos, na verdade, como um sistema que desintegrou a política, quer dizer, o sistema já caótico, já débil que existia. Porque a pequena experiência que aconteceu no sistema, o que mostrou é que as pessoas, os melhores ônibus, que não são muitos, foram colocados nas linhas entre centro e bairro, e se leva as populações para o terminal do bairro, e lá
as pessoas ficam porque não tem como chegar em sua casa de ônibus. Então, nós entendemos que um sistema integrado, que é inclusive reivindicação dos movimentos sociais populares, exige a integração entre os modais, exige uma leitura de profundidade sobre o que está sendo o sistema de transporte. O sistema de transporte de Teresina é altamente motorizado. Teresina é a capital do Nordeste mais motorizada. Além disso, é também onde há mais motociclistas, é onde mais gente morre em acidentes envolvendo moto. Então, é necessário, primeiro, organizar o trânsito, criar uma tarifa que não pese ainda mais no nosso bolso. Na verdade, a nossa reivindicação e a nossa proposta é por uma tarifa zero. Isso não quer dizer que vai ser uma tarifa sem custo, mas uma tarifa que seja subsidiada com recurso público. Hoje, quem é subsidiado o que é subsidiado não é a tarifa, é o empresário, é o lucro do empresário. Então, é necessário devolver o sistema de transporte ao poder público, para ter um sistema de fato verdadeiramente público. Ter tarifa zero para quem não pode pagar. Integrar os modais. É necessário integrar ônibus com outros meios alternativos de transporte, inclusive as motocicletas, numa situação de trânsito seguro, as bicicletas, o que não é possível fazer nessa lógica de administração. Se a gente for prestar atenção, o que nós temos é cada vez mais um sistema de transporte insustentável. Não é? Acabaram-se boa parte das ciclovias, aqui na Avenida Duque de Caxias, aqui não tem mais ciclovia, o que se tem são pessoas andando de bicicleta, porque inclusive não conseguem pagar ônibus, disputando o asfalto com os carros e em situações de grande insegurança. Então, a Teresina do Bem Viver precisa ser uma Teresina que se tenha transporte sustentável. A gente desencoraje o uso do transporte individual, amplie o transporte de massa e integre os modais. Políticas sociais. O que Teresina ainda não faz, para atender a população, a pessoa com deficiência, para atender a população idosa, para atender a mulher que é vítima de violência? Quais são as suas propostas dentro da área social? Olha, Poliana, nós temos no Brasil o Sistema Único de Assistência Social. É também uma conquista da sociedade civil. O Sistema Único de Assistência Social pressupõe ações integradas, de novo, que vejam o ser humano na sua individualidade. Só é possível assistência social quando há preço à vida humana. Quando se bota a vida humana acima do mercado. O que é que a gente tem visto? Boa parte dos recursos da assistência social estão indo em forma de subvenções sociais para a iniciativa privada. Como é que é tratada a população, por exemplo, que está em situação de dependência química, a população que está em situação de dependência alcoólica? Como é que se trata isso? Se trata de modo a passar recursos para instituições privadas que sequer conseguem desenvolver ações no sentido de ver esse ser humano na sua condição psíquica e social. O que a gente tem visto é que as comunidades terapêuticas, por exemplo, tratam a questão essas questões que são questões de saúde pública como questões religiosas, né? Como se a gente converter alguém a uma religião, a um credo, pudesse curar essas enfermidades. Então, nós entendemos que é necessário com que os CAPs, os CRAs, possam ter um multidisciplinário em que possa, de fato, tirar as populações da rua. Primeiramente, é preciso olhar com prioridade para esse caso, em que se possa criar um sistema que seja um sistema educativo de convivência,
inclusive de convivências para respeito às mulheres, para respeito às crianças e aos adolescentes, a negros e negras, a LGBTs, não é? E a pessoas com deficiência. Nós estamos dizendo no nosso programa que essas são as vidas que constroem Teresina. Precisam ser vistas com respeito, é colocar recurso público em políticas públicas para a promoção das vidas, não repassando recurso público à iniciativa privada quando poderíamos estar incrementando a ação do poder público. Porque é só o poder público que tem condição de fato, fazer uma política social integral, universalizante. 2 minutos e 40, se a senhora puder discorrer rapidinho sobre política para o meio ambiente, proteção dos nossos rios, aproveitamento sustentável dos rios e essa retomada do título de cidade verde que a nossa cidade vai aos poucos perdendo. Vai mostrando muito fortemente inclusive ajudar a fazer com que os nossos rios respirem, porque os nossos rios estão morrendo, e para isso, Apoliana, vai ser necessário da população. Vai ser necessário criar um processo aprofundado de escuta da população, de participação popular na definição das prioridades, na definição das obras e dos serviços. Vai ser necessário investir em moradia digna, combatendo a especulação imobiliária, combatendo os vazios urbanos que estão servindo para enriquecer determinadas empresas, determinadas construtoras. Então, há um conjunto de coisas a fazer. Nós entendemos que isso não se faz a partir de uma política orientada pelo capitalismo. É preciso ser uma política orientada para o socialismo, e temos que essa construção passa pelo bem viver, uma ordem que leve em consideração a necessidade do respeito dos seres humanos entre si, dos seres humanos em relação a outros animais e dos seres humanos com o seu meio ambiente. É isso que nós estamos falando sobre bem viver. E não é algo para ser feito no individualismo, é para ser feito no mutirão. Por isso, nós estamos também com um conjunto de candidaturas à Câmara Municipal, temos, inclusive, uma candidatura coletiva de mulheres, e é com esse conjunto que nós queremos construir a Teresina para o bem viver. 30 segundos para considerações finais. Então, nas minhas considerações finais, eu quero, na verdade, me dirigir a todas as pessoas que estão nos acompanhando, dizer que a nossa campanha é uma campanha que se faz como movimento, né, uma campanha movimento, porque nós trazemos um programa que expressa a luta social que ao longo do tempo nós estamos a fazer pela melhoria da vida, pela melhoria do meio ambiente, não é? E nessa construção nós estamos chamando todo mundo que precisa ter a vida digna, que na verdade não é benefício, é direito. Então, venham com a gente, venham com a pessoa. Certo, tempo encerrado, candidata. Eu gostaria de tratar de outros temas, mas preciso cumprir o mesmo tempo como eu cumpro com os demais. Agradeço novamente por ter participado dessa conversa conosco, tá certo? E desejo muito boa noite para a senhora e para quem nos acompanhou até aqui na entrevista. Boa noite, Apoliana, a você, a todas as pessoas, e muito obrigada pela oportunidade. Tá certo. E lembrando que amanhã a gente volta com mais entrevistas aqui na nossa série com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Amanhã nós vamos conversar com o candidato Fábio Sérvio, tá certo? O candidato do PROS. Muito boa noite, até amanhã.